Começando mais um teste de viagem aqui no canal, e o carro da vez é o Peugeot 208 GT, que agora é híbrido leve, linha 2026 já inclusive. Nesse vídeo nós vamos de São Bernardo do Campo a Jundiaí com esse carro para descobrir como ele se comporta na estrada em quesitos como consumo, desempenho, isolamento acústico, o conforto, é claro, de suspensão, a direção, se ela é bem acertada ou não, e usadas desse carro, né, as assistências à condução, a gente vai falar num vídeo dedicado para a gente explorar cada tema com mais calma. Deixa eu mostrar um pouquinho do belíssimo interior do 208 para vocês e vamos testar ele na prática. Vamos começar agora definitivamente o nosso teste de estrada, porque estamos começando a pegar estrada. Olha só que surpresa. Vou resetar agora o trajeto 1, que é justamente para a gente conferir como que vai ser o consumo 100% rodoviário. Lembro que o carro está com ar-condicionado ligado o tempo inteiro e também na gasolina. E ele não tem modos de condução, só o Sport, que a gente vai ativar só depois do pedágio, porque por enquanto a gente não quer desempenho, a gente vai andando de forma tranquila, depois do pedágio a gente pisa fundo para testar essa questão então. Vamos começar falando de conjunto mecânico, porque aqui a gente tem um híbrido leve, então tem bastante coisa para a gente explicar. O motor já é bem conhecido de vocês, 1.0 T200, aquele turbo flex de 3 cilindros em linha, que tem injeção direta e rende uma potência máxima de 130 cavalos no etanol e 125 na gasolina. O torque é de 20.4 com ambos os combustíveis, seja etanol ou gasolina. Só que esse carro tem um motorzinho elétrico. Ele substitui o alternador e o motor de partida. Ele é como se fosse um super alternador. Ele é bem pequeno e ele serve para auxiliar o motor a combustão. Ele não traciona o carro, tá, pessoal? Por isso que ele é um semi-híbrido e não um híbrido completo. Esse motor elétrico possui 4 cavalos de potência e 1 kgfm. Mas por que a potência máxima e o torque máximo então não mudam? Justamente porque esse motor elétrico ele só atua entre 1.000 e 3.000 rotações do motor a combustão, que é o T200, servindo só como um auxiliar mesmo. Então no regime de potência máxima ele não está presente, no torque também. Junto com tudo isso a gente tem a transmissão CVT de 7 marchas simuladas, lembrando que o CVT ele não tem engrenagens de fato, mas ele simula virtualmente 7 velocidades. E a tração, lógico que é só dianteira. Imaginem só um 208 com tração nas 4 rodas, seria bizarro, mas interessante. Ah, é sério que você está assistindo esse vídeo até aqui sem ter deixado o like? Ó, contar um segredo de bastidores para vocês. É a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo. Eu vim pra cá ontem e aí a gente pegou um trânsito infernal, 2 acidentes, então tô tendo que regravar, gastar tudo de novo, gastar pedágio inclusive. Então, pessoal, deixar o like e hypar o conteúdo é uma forma que vocês podem retribuir esse nosso grande trabalho que é feito com muito carinho para vocês. E para hypar o vídeo, se você tiver no celular, é só arrastar os comentários ali pro lado que você acha essa opção. E se a gente está falando de um modelo híbrido, por mais que seja um Mild Hybrid Electric Vehicle, ou seja, híbrido leve, né, a gente precisa falar sobre baterias. Elas são feitas de íons de lítio e possuem somente 12 volts. Em híbridos leves, a maioria são 48 volts, como até um Kia Stonic, por exemplo, que não está muito distante desse carro em questão de preço. Mas nos modelos da Fiat, da Stellantis em geral, esse sistema é mais simples, tendo somente 12 volts. Então eu não gosto muito disso, eu acho que merecia ser pelo menos 48. Inclusive a Stellantis está para lançar um novo Renegade, que terá o sistema híbrido leve mais de 48 volts. E eu acho que deveria ser assim, inclusive nesse 1.0 T200. Para vocês terem uma ideia, essa bateria de íons de lítio ela tem somente 11 amperes e uma capacidade minúscula de 0,13 kWh. É realmente muito pouco, ela é bem pequena. Como que funciona um híbrido leve? Como eu disse, não traciona as rodas, então ele serve somente para deixar o motor mais suave, para o motor em si trabalhar menos. E isso influencia no consumo de combustível. Você pode ver, inclusive, aqui no painel de instrumentos, deixei na tela de energia, ele mostra ali a quantidade que a gente tem de bateria e tem uma animação também mostrando. Está em branco, então o sistema não está atuando. A gente pode até ver pelo medidor de energia ali do lado, que ele indica se a gente está recuperando ou gastando energia, né? Um medidor de potência. Agora eu vou tirar o pé do acelerador. Olha o que acontece.
ele inverteu ali a animação e colocou o desenho em verde, indicando que a gente está recuperando energia. Essa é a frenagem regenerativa. Assim como num carro híbrido convencional, que é o híbrido pleno, ou num híbrido plug-in, quando você tira o pé do acelerador ou pisa no pedal do freio, ele emite um torque na rotação contrária do motor para gerar uma resistência e então transformar a energia cinética, que é aquela de movimento, em energia elétrica. Ele faz essa conversão e assim ele carrega a bateria. Aqui no caso do 208 GT, por ser um híbrido leve, ele só recarrega dessa forma. E é sempre automático, tá? Você não precisa ficar configurando nada. Inclusive, como a bateria é pequena, durante o trajeto você vê que ela vai aumentando e abaixando o tempo todo. Principalmente na cidade, que é onde você mais usa. Num híbrido convencional, o próprio motor a combustão também recarrega a bateria, porque ela é maior. E num híbrido plug-in, além da combustão e da frenagem, você ainda pode conectar na tomada. Aqui é um sistema realmente muito mais simples. Por isso que eu não acho que seja um híbrido de fato, né? É um semi-híbrido. Vamos falar agora sobre preço e isolamento acústico. Nessa versão GT na linha 2026, lembrando que é a mais completa e a única equipada com motor híbrido leve, custa R$ 130.990, mais R$ 2.000 aproximadamente da pintura metálica ou perolizada, mas não tem outros opcionais. Então ele vai ali para casa de 133 mil de tabela. Na prática é possível que você encontre ele mais barato do que esse valor. Agora, o isolamento acústico, a gente sabe que a rodovia dos Bandeirantes tem bastante vento e isso aumenta a impressão de um isolamento acústico ruim. Em relação à categoria, eu acho que ele está na média, acho que um pelinho para positivo, por isso que eu vou considerar como mediano mesmo. Vamos falar agora sobre suspensão e direção. A suspensão, eu acho ela muito bem calibrada. Ele não é um carro extremamente macio, mas ele é bastante confortável. Os bancos também ajudam por serem confortáveis. Então nesse ponto é gostoso para viajar. E a suspensão, ela consegue entregar uma ótima dinâmica. Isso a gente vai detalhar melhor na avaliação completa. E mesmo assim, ainda entregar conforto, principalmente aqui na estrada, onde você quase não tem desníveis, né, como vocês podem notar. Na cidade, lógico que fica menos confortável, mas ainda bastante confortável. Então vou considerar assim o conforto como um ponto positivo aqui do 208 GT. E a direção, eu acho ela muito bem calibrada. Ela é bem direta, então ela aponta o carro bem rápido e ela tem um peso certo. Na cidade ela é bem macia, bem confortável, enquanto na estrada você tem uma direção um pouco mais rígida, que vai então te passar mais sensação de segurança. Então quando a gente faz esses movimentos, ó, a gente percebe que o carro demonstra segurança e não balança muito. Já vamos começar a falar sobre consumo de combustível. O primeiro ponto que eu geralmente cito é o peso, mas não o meu, do carro, né? O meu vocês não precisam saber, mas é muito. É quase o peso do carro. Nessa versão GT a gente tem 1.174 quilos, o que está um pouquinho acima de alguns concorrentes, mas não muita coisa, está ali dentro da média. Agora o consumo, eu digo para vocês que na estrada, o Inmetro fala que com gasolina a gente faz 13,8 km por litro. Mas eu acho que a gente vai conseguir uma média melhor do que essa. Vamos descobrir então. Eu também quero já ressaltar uma coisa antes de falar da média de consumo. Eu deixei aqui na tela de energia e vocês podem ver que ele não ativou praticamente nenhuma vez. Durante esse tempo inteiro eu não vi nenhuma vez, tá? Ele só ativa a frenagem regenerativa, mas ele não entrou com auxílio do motor elétrico. Então a gente percebe que na estrada esse sistema raramente entra em ação. É mais em velocidades um pouco mais baixas. Na cidade, por exemplo, você vê ele entrando o tempo inteiro. Dessa forma a gente imagina então que o consumo não seja muito diferente em relação à versão normal. Inclusive, a gente já testou, na época tinha menos etanol na gasolina, mas testamos em janeiro de 2025 o Peugeot 208 GT, mesmo motor, mas sem o sistema híbrido leve. Então eu vou falar o consumo que ficou desse aqui e comparar também aí na tela para vocês com o consumo daquele lá. Vamos ao nosso resultado aqui no Pessoal 1, que é onde eu deixei as médias de consumo. A gente vê no trajeto 1, que foi o que eu resetei ele no começo, foram entre 23, acabou de atualizar para 24 km, mas ele não mostra os metros, infelizmente, só quilômetros cheios. Então se foi 24,9, continua mostrando como 24, por exemplo. Não mostra também o tempo do trajeto, mas a velocidade média foi de 106, acabou de reduzir para 105 km por hora. E um consumo que eu acho que poderia ter sido bem melhor, viu? Somente 15,1 km por litro com gasolina e ar-condicionado ligado. Ainda mais para um híbrido leve, deixa a desejar, né?
Vamos ver o desempenho agora, já até liguei aqui o modo esporte para vocês. Vamos lá, pessoal, saindo do pedágio, vou colocar aqui em mais ou menos 30 por hora, vamos lá. Pé no fundo, foi até um pouco mais, tá? Acelerei quando tava em 32 mais ou menos. Tá no modo esporte, lembrando, mas o ar continua ligado, hein? Será que a gente chega no 120? Vamos ver se vai dar tempo. Vamos cair aqui no meio, 120. Opa, deu tempo. Um pouco em cima da hora, mas deu tempo. O que eu tenho a dizer para vocês sobre o desempenho é que eu acho bom. Acredito ser o melhor da categoria entre os 1.0 turbo, mas ele não empolga. Então você não vai ter um desempenho de motor 1.3 turbo, 1.5 ou algo assim. Mas para 1.0 turbo, dentro dessa categoria de hatches compactos, sim, ele anda bem. Vamos fazer outro teste aqui de 100 por hora agora. Vamos lá, 100, pé no fundo. Olha, ele já sobe bastante a rotação, 110, 115, 120. Tirei o pé até um pouquinho antes, um pelinho antes. Acho que responde bem. Lembrando que estamos na gasolina, então ele tem 5 cavalos a menos. E parece que não, mas isso faz diferença. Também estamos com ar ligado, isso rouba a potência da motorização. E para piorar tudo, tá um dia quente, tá marcando mais de 30 graus, isso também influencia. E estamos numa subida, não super íngreme, mas é uma considerável subida. A gente testa dessa forma porque é uma condição real, né? Então você vai precisar fazer ultrapassagens e tudo mais, não importa onde você estiver. 100 por hora, vamos lá, pé no fundo. Ó, 110, 115, 120. Eu esperava até que fosse um tiquinho mais rápido, mas ainda assim é um bom desempenho. Vamos fazer de 110 aqui, ó, 108 na verdade, ó, pé no fundo, ó, 120. Vocês gostaram ou não? Já deixa a opinião aqui nos comentários. Agora, o que eu tenho a reclamar é sobre o modo esporte. Não é nem sobre o funcionamento dele, e sim porque ele não acusa nada no painel de instrumentos. E o modo esporte, vocês viram que ele fica aqui, né? Eu não tô enxergando, eu sei que ele tá por aqui, mas não sei onde. Então eu tenho que abaixar a cabeça, distrai muito a sua atenção do trânsito, só para poder enxergar o modo esporte. E ele tem uma luz ali, mas no painel, não é que não muda o layout, não muda nem a letra do câmbio. Ele tá em D de drive, né? Nem para colocar um S num painel desse, digital, de 10 polegadas, 3D o painel é. E não conseguem mudar isso, algo tão básico. Eu acho que ele deveria até mudar o layout, deixar um visual mais esportivo, mas infelizmente não. Pé no fundo. Ó, tem uma boa resposta sim, ó. Agora que já é um pouquinho mais de reta, vocês viram que ele já respondeu melhor. Quero falar um pouco sobre como é dirigir o Peugeot 208 GT. Sinceramente é um ponto bem prazeroso, ele é um carro bem gostoso nesse sentido. Ele é um hatch. Por mais que tenha boa altura em relação ao solo, são 17,4 centímetros, ele é um hatch baixo, então você já senta um pouco mais baixo. E ele permite, se você colocar o banco no máximo para baixo, que você fique realmente bastante baixo. E eu que sou grande gosto disso, porque aí eu consigo compensar, digamos assim, em relação à minha altura. Tem carro que te força a sensação de SUV, mesmo sendo hatch. O Polo, por exemplo, tem uma altura muito mais alta do banco. E eu particularmente, mesmo tendo 1,93, eu encontrei uma boa posição aqui em relação ao painel, porque esse conceito iCockpit da Peugeot, você tem o volante reduzido, ótimo couro inclusive, ele te dá bastante agilidade também, ó, que divertido, e você enxerga então o painel por cima do volante, não pelo meio como você está acostumado. A não ser que você ande assim, né? Não anda não, tá? Pelo amor de Deus. Agora, eu me sinto um tiquinho acanhado, então acho que de largura poderia ter um pouquinho mais espaço. Aqui, por exemplo, eu estou encostando o tempo todo, não estou empurrando, tá? Mas eu estou apoiando bastante a perna aqui no console e também aqui na porta. Então, quando você está fazendo uma viagem mais longa, pelo menos para o meu tamanho, é um pouco cansativo. Você não se sente assim super espaçoso aqui, tão confortável. Vamos agora conferir qual foi o resultado de consumo no trecho inteiro de estrada. Não resetei a média, tá? Inclui as aceleradas que a gente deu, o trecho andando de forma mais econômica e etc. Então é um misto, mais 100% de estrada com ar ligado. E na gasolina? A gente tem aqui no Pessoal 1 aproximadamente 36 ou 37 km, 98 por hora de velocidade média e um consumo de 14,2 por litro. Não é exatamente ruim, mas como eu disse, é 1.0 turbo híbrido leve,
poderia ser melhor. Se fosse no etanol, estaria ótimo. Já é a segunda vez que eu gravo esse vídeo para ajudar. Acabou de começar a chover, mas o que eu tenho a dizer para vocês sobre o Peugeot 208 GT na estrada é que ele é um carrinho divertido para você fazer curvas um pouco mais fortes, por exemplo. É um carro bem interessante, mas ele não é o mais adequado para viagem. O porta-mala é pequeno, o espaço interno é quase inexistente quando você coloca uma pessoa grande como eu na frente. Vou mostrar isso melhor na avaliação completa. O sistema de som é bom, é confortável, mas o consumo também, ainda mais por ser híbrido leve, não é dos melhores. Então, assim, não diria que é o mais adequado para você viajar. Mas se o seu uso é prioritariamente urbano e você pega a estrada só de vez em quando, tá tudo bem, ele dá conta. Como eu sempre faço, vou mostrar para vocês como que ficou o consumo do trecho inteiro entre São Bernardo e Jundiaí. Lembrando, cidade em São Bernardo, cidade em São Paulo, marginal, cidade em Jundiaí, percurso de estrada, acelerando, ar-condicionado, tudo, tá? O trajeto inteiro. Vamos ver aqui, ó, mas eu já adianto que ele mudou um pouco, porque assim que a gente chegou a gente manobrou e tudo mais. Então eu marquei, foram os mesmos 78 km, até porque eles não mostram os metros, né? Então não mudou isso. Mas foram 53 km por hora de velocidade média e, na verdade, assim que a gente chegou, estava 13,3 km por litro de consumo. Ar-condicionado ligado o tempo inteiro e na gasolina. Então, por ser um híbrido leve, por ser 1.0 turbo e ainda mais híbrido leve, esperava mais. E depois de tomar mais um pouco de chuva, te peço mais uma vez, deixa o seu like aqui embaixo e hypa o vídeo caso você ainda não tenha feito isso, ainda dá tempo. Comenta também aqui o que você achou dessas médias de consumo do Peugeot 208 e o que você acha dele de modo geral. Você compraria esse carro na faixa de 130 mil reais? E é lógico, né? Se inscreva no canal e ative as notificações porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.